Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Refletindo essa semana, nossa própria necessidade, as dores pelas quais estamos passando, as provas, as questões internas que nos provocam grandes reflexões, na verdade, as grandes lições que estamos vivenciando. Quando nós pensamos em tudo que nós estamos passando como lições, fica mais fácil da gente compreender e da gente enfrentar tudo isso. Conflitos existenciais, conflitos emocionais, inclusive como que podemos acalmar as nossas próprias almas que anseiam por respostas. Nós estamos cheias de questões internas, questionamentos, e isso é muito bom, sinal que estamos em busca, não estamos parados. Sinal que os amigos espirituais querem nos mostrar novos caminhos e estão nos convidando a novos trabalhos. Em meio a essas reflexões, um amigo espiritual disse que tudo pode ser bem simples. Eles têm o dom, de simplificar aquelas coisas que para nós é tão complicada. E ele completou dizendo assim: se cada um der um pouquinho de si, ninguém ficará vazio. Inclusive, aquele que dá ficará preenchido, saciado. Em uma única frase, ele compreendeu todo o sentimento que eu trazia na alma. Um vazio, um estranho vazio, uma sensação de não pertencimento, algo por se encaixar, por terminar. Muitas vezes nos sentimos vazios por estar cheios demais, por ter preenchido as nossas vidas com agendas lotadas, compromissos inadiáveis, excesso de trabalho, excessos de diversões ou ilusões, se preferirem. Uma amiga me disse que às vezes não sabemos bem o que queremos, mas que muitas vezes nós já sabemos o que nós não queremos para as nossas vidas e que nós precisamos começar a tirar das nossas bagagens as coisas que nós não queremos mais, para que a nossa vida se torne mais leve. Uma grande verdade. Às vezes, nós nos rodeamos por amizades interesseiras, bajuladores. Nós permitimos que essas pessoas nos encham de elogios, de confetes, massageiem o nosso ego e inflam o nosso orgulho. E quando nos damos conta, estamos nos sentindo sozinhos no meio de uma multidão. Nos distanciamos dos amigos verdadeiros, das coisas mais simples, e aí, com o tempo, vamos nos sentindo cada vez mais vazios. Algumas vezes sentimos vazios por não sabermos dividir, por nos recusarmos a pedir ajuda. Achamos que damos conta de tudo, que temos que ser fortes o tempo todo. Muitas vezes, essas atitudes escondem o nosso ego também, o nosso orgulho, aquela coisa de não querer precisar de ninguém. Outras vezes, eu estou numa posição onde as pessoas esperam que eu seja forte o tempo todo, que eu as conduza. Então, eu não me dou o direito de estar frágil e estar precisando. E muitas vezes eu preciso sim chegar e dizer: hoje quem precisa de colo sou eu. Foi essa lição que Jesus quis deixar para nós, quando ele se deixou e precisou de alguém que o ajudasse a carregar a própria cruz a caminho do Calvário. Não importa a sua posição, um dirigente, um presidente de uma casa espírita, um chefe, peça ajuda. Deixe os que te amam te ajudar a carregar a sua cruz. Eu posso te garantir, só oferece para carregar a sua cruz aquele que se importa com você, aquele que te quer bem. Dar um pouco de si para que ninguém saia vazio. Será que temos a dimensão do que isso significa? Será que somos capazes de abrir mão de algo que tenha em mim e oferecer a alguém para que essa pessoa se sinta melhor?
lembrando que só podemos oferecer aquilo que temos dentro de nós: amor, ódio, cura, feridas, alegrias, dores ou lágrimas. Pensemos bem o que temos cultivado em nossas almas. Como que reiterando esse pensamento sobre o vazio da alma, no outro centro em que sou tarefeira, na Seara, essa semana que passou, a frase da semana trabalhada para reflexão de Joana de Ângeles diz assim: somente o amor preenche o vazio imenso da alma. Somente o amor preenche o vazio imenso da alma. Podemos dizer então, se estamos nos sentindo vazios, está faltando amor em nossos corações. Que amor é esse que preenche a alma? Temos familiares, temos filhos, amigos, trabalho, algum bem material, um corpo físico. Mesmo assim, muitas vezes nos sentimos incompletos, outras vezes vazios, tristes. Talvez porque ainda não aprendemos a amar verdadeiramente, a nos alimentar do amor verdadeiro, da água que mata a sede, como disse Jesus à mulher samaritana: bebei da minha água e nunca mais sentireis sede. E nós vivemos ainda hoje sedentos, famintos, mendigamos almas frágeis, que ao menor processo de perda ou de dor já nos sentimos abalados, às vezes abandonados, solitários, perdidos, confusos, injustiçados e muitas vezes vitimados. Homens de pouca fé. Eu não conheço outro amor capaz de preencher as almas senão um amor chamado Jesus. Eu não sei vocês, mas eu só conheço esse amor chamado Jesus. Falar de Jesus, eu sempre digo para vocês que embarga até a voz, me enche de emoção. Falar dos seus ensinos, as lições que ele nos traz, que esclarecem, que confortam, que acalmam, que nos mostram caminhos, que nos fala sobre fim de sofrimentos, que nos diz que as dores não duram para sempre, que fala sobre a eternização da felicidade. Nem só de pão vive o homem, disse o Mestre. Mais uma vez, Ele, conhecedor dos nossos corações, sabendo a fome que sentiríamos em nossas almas, a fome do alimento espiritual, o único capaz de apaziguar as dores íntimas, nossos sofrimentos morais e emocionais, Ele nos alerta sobre a necessidade de cuidarmos do nosso espírito, de buscarmos esses alimentos que preencheriam as nossas almas de nutrientes eternos. Dar um pouco de si para que ninguém saia vazio. Isso me fez lembrar um conto, uma lenda que diz que Deus convidou um homem para conhecer o céu e o inferno. Primeiro eles foram ao inferno. Ao abrirem a porta, o homem viu uma sala em cujo centro havia um caldeirão com sopa. À sua volta, sentado, pessoas famintas e desesperadas. Cada uma delas segurava uma colher de madeira com um cabo muito comprido, que lhes possibilitava alcançar o caldeirão de sopa, mas não permitia que colocassem a sopa na própria boca. O sofrimento ali era grande, elas estavam famintas, desesperadas, irritadas, brigavam entre si e se agrediam. Em seguida, Deus levou o homem para conhecer o céu. Entraram em uma sala idêntica à primeira. Havia o mesmo caldeirão de sopa, as pessoas em volta, com as colheres de cabo comprido. A diferença é que todas estavam saciadas. Não havia fome, nem sofrimento, tudo estava harmônico. Havia alegria, compreensão e afeto. Então o homem, não compreendendo, disse a Deus: ambas as salas são iguais, por que em nenhuma as pessoas estavam infelizes, sofrendo com fome, e na outra estavam todas saciadas e felizes? Deus respondeu: a diferença é que aqui, nessa sala, onde é o céu,
Eles aprenderam a dar comida uns aos outros. Ninguém alimenta a si mesmo, mas é alimentado pelo outro. Precisamos um do outro para crescermos, para nos alimentar, para sermos felizes, para realizar uma tarefa, seja ela qual for. Quanto mais fortes somos, quanto mais consciência, condições financeiras, material, mais responsabilidade temos perante as almas mais frágeis. Como nos asseverou o Mestre, a quem muito foi dado, muito será pedido. Para finalizar, eu trago um poema de Khalil Gibran, um escritor libanês. O poema é O Amor. E tem uma frase que diz assim, abre aspas, quando o amor vos chamar, segue-o, feche aspas. E aqui eu faço uma pausa para dizer que há mais de 2000 anos, Jesus, o amor encarnado, nos fez esse convite. Ele nos disse, segue-me, eu os levarei ao Pai. E continuando o poema de Khalil, abre aspas, quando um de vós ama, que não diga, Deus está no meu coração, mas que diga antes, eu estou no coração de Deus, fecha aspas. Que todos nós nessa semana possamos amar, que todos nós essa semana possamos dar um pouquinho de nós para que ninguém saia da nossa presença vazio. Um beijo no coração de todos, uma semana de muita paz, de muito amor e de muita esperança. Até a próxima, se Deus quiser.